Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre a equação de energia do fluido aplicada especialmente nos sistemas de ventilação. Quando falamos de energia do fluido, necessariamente vem à nossa mente a equação de Bernoulli, que nada mais é que um desdobramento da primeira lei da termodinâmica. Então, dadas algumas condições, a gente chega nesse formato que a gente conhece, que está expresso aqui por essa equação. E quais são essas condições adotadas a partir da primeira lei da termodinâmica da equação de Bernoulli? Primeiro, a gente vai considerar o escoamento em regime permanente, ou seja, nenhum dos parâmetros muda ao longo do tempo, podendo evidentemente mudar ao longo do espaço. Então, pressão num ponto pode ser diferente da pressão de um outro ponto, mas em cada ponto as pressões são sempre as mesmas o tempo todo, as vazões e assim por diante. O escoamento é incompressível, ou seja, não existe variação significativa da massa específica, e essa é uma consideração bastante importante no sistema de ventilação, porque nós lidamos com fluidos gasosos, que são fluidos compressíveis. Se a gente considera, por exemplo, um compressor de ar, é fácil de entendermos que a massa específica, a densidade do fluido, vai ser altamente modificada. Mas no sistema de ventilação isso não ocorre, a gente considera que a massa específica é constante. Na equação de Bernoulli também ela despreza todo e qualquer efeito da viscosidade, do atrito viscoso, e aí a gente sabe que todo escoamento de um fluido real haverá perdas devido a esse atrito viscoso. E finalmente, a equação de Bernoulli estabelece que a análise deve ser feita em uma linha de corrente, o que na prática é muito difícil, porque a gente vai ter essa linha de corrente no escoamento tipicamente laminar, e sabemos que normalmente os escoamentos da vida real, dos processos industriais, são escoamentos turbulentos, que não possuem então uma linha de corrente definida, uma vez que a trajetória das partículas é completamente caótica. E a equação de Bernoulli então, ela vai se manifestar dessa forma. Nós temos aqui, lembrando que é uma equação da energia, então cada termo desse é uma parcela da energia. Nesse formato, a equação de Bernoulli está em termos de energia por unidade de massa, então seria, por exemplo, kJ por quilograma. E aqui nós temos então pressão sobre massa específica, meio de velocidade ao quadrado, mais o termo Gz, que é a aceleração da gravidade, e a altura uma cota vertical. Aqui nós temos então um termo de pressão, de energia em termos de pressão, um termo de energia cinética e um termo de energia potencial gravitacional. Nos sistemas de ventilação, considerando a massa específica do fluido ser muito baixa, porque normalmente nós estamos lidando com ar, e também que as variações de cota vertical não são tão grandes, normalmente esse termo de variação de energia potencial gravitacional ele é nulo. Então a gente vai levar em consideração a pressão estática e a pressão dinâmica, que são termos que a gente já conhece. Mas de qualquer forma, então, como não existe perda no escoamento, a gente pode considerar que a energia total do fluido ela vai ser constante em qualquer ponto do escoamento. Isso é o que estabelece a equação de Bernoulli, ou é uma consequência dessas considerações. Então a energia do fluido ela é constante ao longo de todo o tempo. Não significa que essas parcelas sejam constantes. Essas parcelas elas podem mudar de ponto a ponto, mas a variação de uma parcela deve compensar a variação de outra, de forma que o somatório vai ser sempre constante. E considerando isso, então, a gente pode aplicar essa equação em dois pontos distintos, comparando então os parâmetros do escoamento em um ponto a esses parâmetros em outro determinado ponto, lembrando sempre que o somatório sempre vai ser igual, porque a quantidade de energia total do escoamento é constante, segundo essas considerações da equação de Bernoulli. Então, pela equação de Bernoulli, como eu disse, nós temos a energia por unidade de massa, conforme nós vimos, mas se a gente faz uma divisão pela aceleração da gravidade dos dois lados dessa igualdade, a gente passa a ter aqui, ao invés de P sobre massa específica, a gente tem pressão sobre peso específico. Ao invés de velocidade ao quadrado, a gente passa sobre 2, a gente passa a ter velocidade ao quadrado sobre 2g, e o termo de Gz fica simplesmente um termo Z.
e a gente vai ter uma constante dividido por uma constante, a gente continua tendo uma outra constante. E a essa constante a gente dá o nome de carga, que é energia por peso de fluido. Ora, nós tínhamos energia por unidade de massa, massa vezes a aceleração da gravidade, a gente tem a força peso. Então a gente passa a ter energia por peso de fluido. E a unidade de medida dessa grandeza é uma unidade de dimensão, ou seja, um metro, por exemplo, ou milímetro, ou polegada, enfim. É uma unidade bastante próxima de nós, que nós conseguimos ter uma boa sensibilidade em termos de variação da sua ordem de grandeza, se é muito, se é pouco. Muitas vezes quando a gente fala em joule por quilograma, é uma unidade com a qual nós não temos muita intimidade, mas essa unidade de dimensão está presente no nosso dia a dia e, portanto, facilita bastante a compreensão desse termo de energia por peso. E é essa energia, ou essa grandeza, seja carga, ou daqui a pouco a gente vai falar em termos de pressão também, a gente vai poder expressar isso em termos de pressão, que a gente vai utilizar no dia a dia, seja para sistemas de bombeamento, como já visto aqui em outros vídeos, ou seja nos sistemas que nós estamos estudando aqui, nos sistemas de ventilação que lidam com fluido que é gasoso, diferentemente do sistema de bombeamento que vai lidar com fluido líquido. Mas os princípios são exatamente os mesmos. O que vai mudar são as propriedades do fluido no escoamento. Então, no escoamento geral, nós temos aqui a carga ou a energia total do fluido numa seção anterior igual à carga ou energia total do fluido numa seção posterior, porque não existem perdas no escoamento. Isso é o que estabelece a equação de Bernoulli. O escoamento real, a gente sabe que o atrito viscoso ele está presente. Por pequeno que seja a viscosidade do fluido, como nos fluidos gasosos, ela existe. Existem perturbações, existem acelerações e desacelerações do escoamento, existe mudança de direção, existem válvulas, restrições, enfim. Existem diversos fenômenos que ocorrem que provocam a perda de carga no escoamento, que nada mais é que uma perda de energia. Parte da energia é gasta devido a essas perturbações que o escoamento e o fluido sofrem. Então a gente pode reescrever a equação, ao invés de a carga de uma seção ser igual à carga da outra, como no meio do caminho existe uma perda, então a gente chega à conclusão que a energia no final do escoamento, ou numa seção posterior, é menor do que a seção anterior. E essa diferença é exatamente a perda, porque no meio do caminho aqui houve essa perda. Então a gente pode reescrever a equação ideal na condição real, como sendo que a carga ou energia do fluido numa seção anterior é igual à carga ou energia numa seção posterior, mais a perda que houve entre essas duas seções. E essa equação é muito importante nós entendermos, porque nós vamos expandi-la considerando que há uma máquina no meio desses dois pontos. Aqui percebam que não existe nenhuma máquina entre o ponto 1 e 2. Então sempre vai haver uma queda de energia, uma variação sempre negativa, porque essa perda sempre vai existir. Então a jusante, ou seja, numa seção posterior, o nível de energia sempre será menor do que uma seção anterior, porque entre essas duas seções houve uma perda. Mas se a gente põe uma máquina aqui, essa máquina pode tanto absorver energia do fluido, como no caso de uma turbina, mas ela também pode ceder energia ao fluido, como no caso de bombas e ventiladores. Então no sistema de ventilação, a gente vai colocar no meio do caminho aqui um exaustor ou um ventilador que vai colocar energia no fluido para que o sistema cumpra as funções que ele deve cumprir.